Nós vamos agora, então, para uma conversa aqui no palco sobre um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença, que é uma preocupação de muita gente aqui nessa plateia. A gente vai falar sobre como as tendências digitais estão mudando a forma como as pessoas descobrem, desejam e compram os produtos. No mercado de brinquedos, o TikTok e outras plataformas deixaram de ser apenas um entretenimento para virar um motor real de vendas. Mas como transformar as visualizações em vendas? Como levar esse interesse do público até o caixa? Como é que faz isso no dia a dia, nas plataformas, nas redes sociais? Para falar sobre esse assunto tão relevante, a gente convidou o time da Gami Conteúdo Digital. Vamos receber aqui no palco a Beatriz Almeida e o Guilherme Abilhoa. Sejam muito bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui, gente, para abrir a nossa programação de palestras e painéis. Agora é com vocês. Oi, pessoal. Alô. Boa tarde. Estão Boa ouvindo tarde, bem? gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre TikTok, que é uma plataforma aí que provavelmente quem não está ainda já deve ter visto aí, criança, família, então eu recomendo muito que participem da plataforma hoje, principalmente pelo mercado em que estamos. Eu sou a Beatriz, eu e meu sócio, Guilherme Abilhoa, nós somos da Gami Conteúdo Digital, uma agência de conteúdo. E o nosso trabalho é estudar comportamento digital e transformar isso em insights acionáveis que gerem venda para para infinitos negócios, indústrias, empresas e por aí vai. E a gente vai fazer aqui uma demonstração, uma conversa, tem bastante vídeo legal, espero que vocês gostem. E a gente vai começar mostrando um pouco sobre a questão do desejo, né? Da onde surge o desejo por um brinquedo, no nosso caso, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui que provavelmente vai entregar a idade aí, quem lembrar. Como é que eu faço para passar o vídeo? A ajuda técnica aqui, só apertar o play? Estamos sem som, né? Tá sem som. Ela vai ser sua grande amiga. Com ela, você vai poder brincar todo dia, em qualquer lugar. Porque ela anda de verdade. E até a roupa é igual a do programa. Vamos, mocinha? Posso levar a Eliana? Não. Enquanto a senhorita vai pro colégio, ela vai gravar o programa. A boneca da Eliana é da Estrela, o melhor da brincadeira. Então, aqui a gente tem um paralelo com um vídeo do TikTok, que é um vídeo ASMR. A gente está ouvindo aí pequenos sons. E é interessante observar que o desejo, independente da época em que a gente está, ele sempre surge a partir da geração de demanda, que muitas vezes tem um papel da publicidade. A publicidade estava na TV na nossa época, quem é dessa época provavelmente lembra desse comercial, e hoje ela passa também pelos canais digitais. E o TikTok é inegavelmente, provavelmente a plataforma preferida de crianças e adolescentes no Brasil, mas também de pais, muitos pais aí acompanham. E esse desejo, ele não somente surge pela criança que vai assistir o vídeo, porque ela está ali no YouTube ou navegando no TikTok, mas muitas vezes pelos pais. Então, quem é pai, às vezes, acaba caindo ali num vídeo e esse desejo surge antes da criança pedir o brinquedo, porque a gente está sendo influenciado diariamente por diversos conteúdos. E quanto mais a gente se interessa por um conteúdo, mais essa demanda é gerada. Então, o ponto de partida hoje está muito mais na For You do TikTok do que já esteve na televisão, já esteve em anúncios. Então, é uma plataforma que não tem como ignorar no nosso setor. Então, aqui o Gui vai falar um pouco sobre como o TikTok hoje, em números, tem influenciado a decisão de compra de diversos públicos. Vamos lá. Pessoal, quem tiver dúvida durante a palestra, só levantar a mão, tá bem? Que a gente vai respondendo durante todo o nosso papo. 61% dos usuários do TikTok descobriram novos produtos na plataforma. Hoje o TikTok é a única plataforma que cresce em números de usuários, né, diferente das outras. E 44% dos usuários do TikTok afirmam que já compraram algo que viram no TikTok.
Então, são percentuais bem importantes. Agora, traçando uma sinergia entre o online e o offline, 8 em cada 10 compras são influenciadas por múltiplos pontos em contato. Então, não quer dizer porque a pessoa vai ver o vídeo e automaticamente vai fazer a compra. Mas, ao ver um vídeo no TikTok, isso vai ajudar a aumentar o desejo dela para comprar aquele item. Entre 70% e 80% das compras no Brasil são realizadas em pontos físicos. Como eu já falei, a plataforma TikTok é a que mais cresce em número de usuários. 67% dos usuários afirmam que a plataforma inspiram a comprar, mesmo quando não estavam planejados. Agora, com o TikTok Shop, esse número deve ter aumentado ainda mais, né? Quem usa o TikTok percebe que é bastante impactado com conteúdos sobre produtos. Volta, Bia. Isso. 73% sentem uma conexão maior com marcas que eles viram em canais digitais. Tá? E o TikTok é capaz de aumentar em até 2,9 vezes as visitas a lojas físicas. Então, como eu falei, não é só a compra online que o TikTok vai ajudar. Vai ajudar as pessoas a irem até uma loja física e fazer a compra daquele produto. E a gente vai explicar como que isso acontece. Então, trends e tendências. Aqui a gente vai fazer um paralelo quando a cultura ativa interesse e o interesse gera busca. Então, a Barbie, né, teve o lançamento do filme da Barbie, é um grande case, teve um pico de aumento na busca do Google durante todo o lançamento do filme, e o filme ajudou a aumentar em 16% as vendas globais da marca Barbie no terceiro trimestre de 2023. Mais de 24% de crescimento na categoria Dolls, então não só a Barbie foi afetada, e 1,4 bilhão em bilheteria global. E aqui, quando o TikTok pauta a tendência de consumo, todo mundo já deve ter visto o Labubu, né? Labubu dá para chamar de coelho, é um coelhinho com um rostinho diferente, que a compra do Labubu ela é feita como? A pessoa compra e ela não sabe o que vem. Né? Então, isso estimulou a uma trend evergreen do TikTok, que é o unboxing. Então, as pessoas foram comprando seu Labubu, foram fazendo unboxings e foram ajudando a divulgar o Labubu dentro da plataforma. Então, dentro do TikTok, teve mais de 1 bilhão de visualizações com o Labubu, mais de 1,4 milhões de posts com a hashtag Labubu no TikTok, crescimento exponencial e viral, uma viralização ampla, também impulsionada por celebridades. A gente teve algumas celebridades que mostraram sua coleção de Labubu e que fez com que mais pessoas quisessem ter. E a receita da Pop Mart, que é a dona da marca, cresceu mais de 1.200% em produtos tipo Labubu em 2024. Pode seguir, Bia. E aqui a gente traz alguns cases, inspirações de produtos que tiveram grande ajuda do TikTok para crescer. Então, a gente tem uma marca chamada H2B Toys. Né? Eles fizeram, para fazer o lançamento, eles fizeram uma parceria com 91 criadores de conteúdo. Mas eles não só chamaram essas pessoas para divulgar, eles fizeram uma comunidade entre eles, restrita, para que um criador ajudasse o outro, enfim, trouxesse mais ideias. E isso foi mostrando e trazendo conteúdos cada vez mais ricos e que viralizassem com mais facilidade. Então, conversão, né? Apostaram no TikTok Shop, através de seus afiliados, e geraram 40% a mais de vendas e mais de 300k de dólares no primeiro mês, 118% de crescimento. Pode passar, Bia. O segundo é da Canoodle, lançamento de orgânicos e trends virais com criadores com foco em kidouts, que a Bia depois vai falar um pouquinho mais sobre. As vendas quadruplicaram em 3 meses com o TikTok Shop e 32k de unidades o TikTok superou o Amazon vendas e a Target período, em vendas. Né? É interessante aqui que a gente está trazendo alguns cases inspiracionais, mas o que eu quero que vocês entendam é que o conteúdo foi muito usado nessa etapa de descoberta, inclusive as trends virais. Então, hoje, se você visitar qualquer depois esse material vai ser disponibilizado, mas essas páginas usam muito de trends virais no TikTok para justamente atingir esse público. No caso, essa marca em específico são jogos que servem também para o público adulto, como agora há pouco a gente viu um aqui na apresentação, e o TikTok funciona muito bem, né, para esse público jovem e adulto, e elas fazem ali
as trends, parcerias com influenciadores locais, e dessa forma conseguem ampliar o alcance através dos conteúdos do próprio brinquedo. Então, tanto tendências que não têm a ver necessariamente, que não mostram o brinquedo, mas que estão implícito, elas estão ali usando a camiseta, existe um código para mostrar o produto, quanto essas que são demonstrativas. Então, o conteúdo ele entra em diferentes formatos para finalmente somar-se ao TikTok Shop, que é uma iniciativa de conversão no final do funil. A gente vai explicar um pouco mais, e hoje, inclusive, tem uma palestra do TikTok sobre o TikTok Shop aqui. O pessoal vai vir aqui palestrar no final do dia. Eu recomendo muito que assistam também. Mas são combinações, né? Dentro do próprio TikTok existem diversos produtos que possibilitam para uma marca ela ter tanto alcance quanto conversões. E aqui mais um case também que o Gui vai explicar rapidamente. É o case da Squishmallows. Como é que fala isso? Squishmallows. Squishmallows, perdão. Squishmallows, que usou os UGCs, né, que é uma nova profissão, para fazer trends do Squishmallow Plops. Rating Squishmallow Plops. Essa é uma trend. Então, aqui a gente teve uma trend que foi criada pela própria marca, que o objetivo era mostrar a sua própria coleção nesse formato. Então, eles jogavam, né, fazer esse bloco, jogavam o brinquedo fazia um barulho engraçado e eles davam notas. Então, diversos criadores, colecionadores passaram a reproduzir essa trend, o que trouxe ali um certo boom e um senso de comunidade para a marca, que é algo muito importante também, né? Você criar uma comunidade própria. Então, se você tem um brinquedo que engaja muitas pessoas, o TikTok é uma ótima plataforma para a gente utilizar para conversar com essa comunidade, engajá-la, participar e reverberar aquilo que você gostaria de ver mais divulgado nas telas. Por que vira trend? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. Não tem uma receita de bolo, tá, pessoal? A gente vai trazer o que pode ajudar vocês a viralizarem conteúdo, tá? E de onde surgem essas trends? Cultura pop, de filme da Barbie é um grande exemplo, né? Comportamento de consumo geracional e linguagem e códigos nativos da plataforma. Sempre que a gente for usar o TikTok, a gente tem que usar a linguagem nativa do TikTok. Não adianta querer importar formatos de Instagram, de televisão para dentro do TikTok, porque já é sabido que isso não ajuda e não converte, tá? Então, a gente trouxe aqui um processo de trend jacking, como identificar as trends e como eu posso trazer isso para minha marca, para o meu produto, para que isso me ajude a impulsionar vendas. Então, processo, monitoramento diário, 15 minutos, entrar no TikTok, ver o que está acontecendo, ver quais são as trends. Faça um filtro estratégico para saber o que está dentro do território da sua marca, se faz sentido ou não usar aquela trend para o seu mercado. Veja se a forma como você quer fazer esse conteúdo está adequado ao regulatório. Trend, a produção faz mais sentido, a agilidade do que uma grande produção. Tá? Se a gente ficar muito tempo esperando um filme perfeito, uma grande, muito esteticamente bem, ele perdeu o time e já era. Tá? E para ajudar o impulsionamento via TikTok Ads. Além disso, o próprio TikTok, se você digitar lá na lupinha Creator Search Insights, é uma ferramenta que ajuda vocês a identificarem o que está sendo falado sobre o universo de palavras da sua marca. Tá? Então, você digita lá, consegue ver quais são as lacunas de conteúdos, quais são os conteúdos que estão em alta, quais já estão em decadência. É super importante e isso vai ajudar vocês a entender o que faz sentido para a marca de vocês. É interessante observar que o TikTok hoje é um mecanismo de busca. Então, assim como muitas marcas anunciam no Google, o TikTok é um novo motor de busca da geração Z e também de millennials e aí pessoas potencialmente clientes, né, que são pais aí de crianças pequenas, e elas procuram ali, usam essa busca. Então, quando você digita ali no próprio TikTok, você já vê aquilo que está sendo mais buscado,
quais são as temáticas principais. Dentro do próprio TikTok existem ferramentas como o Creative Center, para quem tiver conta de TikTok Ads lá dentro, né, você precisa cadastrar, mas é bem interessante porque ele vai mostrar também os vídeos que estão bombando no momento, você pode segmentar por setor, para entender aquilo que tem funcionado melhor. Né? Mas o que é legal de entender? Claro que existem diversos trends, existem trends de dança, existem trends que são criadas por marcas, existem trends diversos setores, segmentos, creators, mas é interessante que vocês, enquanto marca, também observem que nem toda trend é para você. Então, vale a pena entrar, isso vai exigir uma certa leitura cultural, né? Então, não é porque tem um creator ali do meu mercado fazendo que eu vou fazer. Exemplo, né? Uma marca que trabalha mais com o público baby toys, talvez não faça sentido você entrar numa trend que está claramente voltada para um público mais adolescente, ou que já é uma dança, uma dancinha ali, que já tem um teor um pouco diferente, enquanto talvez uma trend que já lida com o público família e com bebês, faça mais sentido. Então, é necessário fazer essa leitura e entender se aquilo se conecta com onde você quer chegar, qual que é o território que você quer construir dentro da plataforma. E também, obviamente, se o seu decisor de compra, que no caso do TikTok, raramente a gente não fala com criança dentro do TikTok, tá? Legalmente, as crianças não podem estar no TikTok antes de 13 anos de idade. Então, claro que a gente sabe que existem, principalmente até perfis monitorados pelos pais, mas legalmente o TikTok não é uma plataforma para crianças, é uma plataforma para adolescentes e adultos. Porém, o nosso decisor de compra, principalmente para quem faz produtos ali para crianças pequenas, está lá, né? Que são os pais, os tios, o irmão, um padrinho, uma madrinha. Então, é interessante observar que eles vão, em algum momento, até mostrar para a criança esse brinquedo. Como eu falei, muitas vezes o desejo vem do pai e não da criança. A criança acaba vendo depois. Então, é interessante enxergar se aquela trend dialoga com o seu público. Se você está vendendo um brinquedo que tem a ver muito mais com futebol, com esportes, talvez não faça tanto sentido você fazer uma trend que é sobre muito educacional, ou uma coisa que é mais para um público baby. Então, é interessante observar isso também. Se é compatível com a regulação, como eu falei, não dá para entrar em qualquer coisa, e se contribui para a narrativa que você está querendo criar lá dentro. Então, quando eu falo de narrativa, a gente entra num aspecto mais amplo do conteúdo para o TikTok. Como que você vai gerenciar o seu canal ali dentro, né? O TikTok ele não é uma vitrine, então não adianta fazer vídeo solto, só com demonstrativo de produto ali dentro, porque embora algumas pessoas se interessem, né? Porque se você usar um formato nativo, como é o unboxing, por exemplo, talvez até funcione. Mas a gente está falando de algo perene, é um canal de comunicação, é um canal de entretenimento, eles se colocam como uma plataforma de entretenimento, então o seu conteúdo ele também precisa ser divertido. Porque as pessoas abrem o TikTok para procurar diversão, algo que seja legal de consumir, né? Então, é interessante você pensar em um conteúdo que tenha um formato nativo, que seja divertido, fácil de consumir, e para isso você vai precisar ir além de uma réplica de um áudio ou um vídeo isolado. O vídeo solto não gera conversão. O que vai gerar conversão é você criar uma narrativa que permeie todo o canal da sua marca. E aí a gente tem que pensar muito justamente em algumas perguntas. Qual é o meu papel do canal? Eu quero usar para mostrar algum lançamento de brinquedo, eu quero usar para escoar estoque, aí eu quero dar mostrar um pouco mais alguns produtos que estão ali parados, que talvez possam interessar essa comunidade. O que eu quero fazer ali e, a partir daí, desenhar uma estrutura de conteúdo de fato. Então, aqui dentro da agência, as marcas que nós atendemos, nós aplicamos essa metodologia que a gente chama de Bang. Por que Bang? Porque ela considera todas as primeiras letrinhas aqui, que vão no comportamento do público. Então, o primeiro passo é você identificar como ele se comporta no canal digital, o que ele consome, o que ele comenta. E aí, para isso, você pode usar tanto grupos focais, como também pesquisas de mercado, entender com a sua própria audiência do seu Instagram, se você já tiver Instagram, por exemplo, e aquilo que melhor engaja. A gente usa muito dados nessa etapa, para em seguida olhar também para autoridade. Então, onde que a gente quer chegar enquanto autoridade, né? E a autoridade não precisa ser nada científico, pelo contrário, a autoridade é simplesmente o público ser capaz de fazer uma analogia sobre o que a sua marca fala naquele canal. Então, simplesmente, por exemplo, a Gami, a gente quer que as pessoas olhem, eles falam sobre conteúdo digital. Essa é a nossa autoridade.
Narrativa, então, é importante construir uma narrativa que vá além, como eu comentei, de um vídeo solto, então ela deve permear tudo aquilo que você publica, a narrativa ela deve ser consistente, por isso é muito importante publicar continuamente neste canal, e growth, que é aquilo que a gente costuma gostar mais, né? Que é quando a gente transforma esse volume de visualizações, esse engajamento em crescimento mensurável, ou seja, a partir do momento que a gente começa a gerar negócio. Então, aqui, a gente preparou especialmente para vocês uma framework que a gente chamou do TikTok ao caixa. Como estruturar um canal ali dentro do TikTok, uma estratégia que, de fato, possa gerar vendas para o setor de varejo de brinquedos. Então, aqui, eu dividi em algumas etapas. A gente começa uma estrutura de funil de marketing, para quem já está um pouquinho mais habituado, em que o primeiro objetivo é a gente aparecer na For You. Então, eu quero aparecer para o máximo de gente possível. E aí, como que a gente chega lá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na sequência, mas é aqui, principalmente, que entram as trends, tá? E por quê? Porque tudo que é trend, ele segue uma anatomia muito clara. A anatomia de uma trend é repetição, ou seja, existe uma previsibilidade do que vai estar ali, mas existe uma recompensa no final. Então, muitas vezes você está assistindo o vídeo, você já sabe como que vai ser aquela trend, a gente já viu ela, mas eu quero saber como é que vai ser essa história desse criador de conteúdo, dessa marca. Então, o nosso cérebro, e aqui a gente entra em neurociência, ele está esperando aquela recompensa, um payoff no final. Então, a trend ela funciona muito bem e, consequentemente, como a gente assiste muito, eu vou avançar um pouquinho aqui, a gente assiste até o fim a trend, o algoritmo do TikTok, ele entende que aquele vídeo é legal, é interessante, e aí ele vai passar a distribuir muito mais esse conteúdo. É por isso que as trends se tornam virais. Quanto mais a gente assiste até o final, o TikTok ele não premia a visualização, ele premia a retenção. Quanto mais a gente assiste até o final, mais ele entende que aquele conteúdo é interessante, mais ele distribui. E aí, consequentemente, ele vai distribuir para mais pessoas e a gente vai atingir mais pessoas usando trends. E é por isso que é tão interessante trabalhar essas trends nessa etapa inicial de funil, que é a etapa em que a gente quer que as pessoas nos descubram, né? Então, aqui muito legal esses conteúdos de repetição, criadores locais para expandir também o nosso alcance. E aí depois a gente vai descendo para uma etapa mais de contextualização, em que a gente entra em narrativas que já estão sendo construídas na plataforma. E aí é muito interessante também trabalhar com microcomunidades. Então, aqui a gente vai falar diretamente, por exemplo, com comunidades de mães de bebês até 3 anos. Então, aqui talvez faça sentido você fazer uma ativação para uma mãe que lida com aquela questão do Terrible 2 e eu tenho um produto, um brinquedo que vai casar com a dor dela. Então, você pode ir lá e fazer uma ativação, uma parceria de conteúdo com essa criadora, para entrar nessas mini comunidades e participar de conversas que estão acontecendo dentro da plataforma já. E aí aqui a gente deixa um pouquinho de lado as trends, mas ainda assim produz conteúdo nativo em parcerias. Na etapa 3, a gente quer gerar desejo. Então, a mesma coisa que acontece na loja, porque acontece na loja física, a pessoa vai até a loja, ela vai perguntar, ela vai tocar o brinquedo, ela quer ver, ela quer tirar dúvida. E aqui o que a gente está tentando fazer é a mesma coisa, só que a gente está fazendo tudo isso sem ela sair do sofá, sem ela sair da tela e utilizando diferentes formatos de conteúdo. Então, quando eu chego aqui na etapa de demonstração, aqui é um bom momento para você fazer um unboxing, fazer um ASMR, mostrar o produto, ele fazendo barulho, enfim, tudo aquilo que possa, de fato, chamar atenção para o produto. E depois, mais à frente, a gente tem a etapa de validação social, em que a gente vai responder a comentários, dúvidas, reviews, né, daquele brinquedo. E aí, quando a gente fala do fundo de funil, que é a nossa conversão, como é que eu transformo tudo isso aqui que já aconteceu em vendas, a gente vai usar ali os produtos de mídia do TikTok, como o próprio TikTok Shop, anúncios, live commerce, né, que são as lives que a gente faz demonstrando o produto para incentivar ali uma levantada de mão, uma venda mais rápida, às vezes até uma compra por impulso. Então, o próprio TikTok oferece, aí, fora os cupons, né, que também esses creators podem divulgar ao longo do processo. E dessa forma, a gente vai construindo
uma estrutura de conversão de fato que pode gerar recorrência de vendas, se bem feito, obviamente, se a gente tiver um conteúdo perene que continue sendo publicado com ativações frequentes dentro do canal. A gente tem uns minutinhos aqui, eu vou mostrar alguns exemplos de vídeos de descoberta. Um deles é uma trend e o segundo é um vídeo que viralizou muito, muito, muito no TikTok, que é apenas um demonstrativo de produto. E aqui é uma trend. Quem lembra dessa trend? Então, aí é um jeito bem humorado, né, de aproveitar uma trend. Estou brincando, coitado da criança, que o brinquedo vai sumir. Mas é uma forma aí da gente justamente reproduzir uma trend, às vezes, para mostrar alguma coisa com um criador de conteúdo de forma natural. Aqui eu gosto muito desses dois exemplos. São exemplos da fase de contextualização, em que a gente entra com a narrativa, né, de fato. E aqui tem um exemplo de um bebê que ele sofre de uma doença, ele tem uma deficiência, e uma marca de brinquedo deu uma bonequinha para ele fazer o acesso venoso junto com a mãe. Então, a gente está entrando na narrativa da criadora de conteúdo, porque é algo que o bebê ele precisa fazer todo dia, e ele aprendeu e ele está fazendo o tratamento na boneca. Então, diferente de simplesmente mostrar o produto, né, a gente está colocando ele num contexto muito mais emocional, consequentemente vai gerar mais engajamento para quem estiver assistindo. Muito, muito fofo e não tem como não olhar esse vídeo e achar o máximo. E aqui tem a outra trend. Opa, como é que eu volto aqui? Essa aqui é outro vídeo também de contexto. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não estou conseguindo passar mais. Bom, aqui era um brinquedo, um exemplo de, como eu falei, né, de uma mãe que tem uma dor ali de telas, e aí essa marca fez uma ativação com uma criadora também, justamente mostrar como manter a criança longe de telas. Então, é uma narrativa também, é uma situação que ela vive, e em que a marca conseguiu colocar o brinquedo sem parecer algo forçado. Aqui são vídeos de demonstração, então aqui a gente tem a própria comunidade mostrando uma coleção, no caso do Squishmallow. Show the most expensive item in your collection. Vejam que é um demonstrativo de produto, mas ele está nesse contexto de colecionadores, né? Então ele acaba engajando mais. E aqui é um vídeo de unboxing. Agora vaza. The newest item in your collection. The strangest item in your collection. And your favorite item in your collection. Nossa! Tá com o slime dela. Amo slime. Mini toalha. Se tiver alguém aqui dessas empresas que fizeram ativação, parabéns, estão muito legais os vídeos. E aqui na fase de conversão, a gente traz uma ideia de como funcionam os anúncios na plataforma para que eles sejam anúncios que não pareçam publicidade, sejam anúncios com cara de conteúdo nativo, e esses conteúdos foram nós que criamos, até para a Candide, que eu acho que está aqui hoje também, para uma ativação de anúncios dentro do TikTok. Eu vou mostrar um para vocês verem. E interessante falar que a gente utilizou o EDC Creators, né, que são pessoas que não são influenciadores, mas que emprestam a marca. Nós temos esse serviço lá na empresa. Emprestam a imagem para uma marca criar anúncios altamente escaláveis com um custo menor do que a ativação com o influenciador. Tá? Então, é super escalável e permite ali dentro do TikTok ter uma taxa de cliques muito maior. Vou mostrar um. Oi, eu sou uma Pixie e vim te ensinar a criar a sua própria boneca. Primeiro, você tem que botar um pouquinho de água para sua poção mágica funcionar. Depois, é só colocar os ingredientes mágicos para dar vida à sua Pixie. Esse é o Elixir Mágico, o coral encantado e as estrelas brilhantes. Então, aqui a gente tem, né, exemplos de vídeos que são feitos por pessoas, então eles parecem ser um conteúdo de criador de conteúdo, mas eles são anúncios. E por ser um formato mais nativo da plataforma, as pessoas assistem por mais tempo, e isso potencializa as chances de conversão.
E agora eu vou passar, eu não vou ter tempo de falar sobre o TikTok Shop, porque a gente tem 3 minutos, mas eu recomendo que façam aí que assistam a palestra que vai rolar hoje, porque o TikTok ele se junta aos anúncios para justamente permitir uma venda direta dentro da plataforma. É super interessante, ele é, na verdade, a parte final desse looping de conversão. Aqui tem alguns formatos possíveis que mostram a diversidade do que o TikTok oferece de conteúdos. Provavelmente na palestra de hoje também vamos falar bastante. E eu vou pedir para o Gui falar um ponto bem importante que a gente não pode deixar de falar, que é sobre questões de regulação de publicidade para público infantil dentro da plataforma. E algumas saídas. Bom, provavelmente a maioria de vocês já conhece, né? Mas além da regulamentação do CONAR, o próprio TikTok também traz algumas regras para publicidade para criança no Brasil. Então, o Código de Defesa do Consumidor considera abusiva uma publicidade que seja imperativa diretamente para a criança. Então, nada que tenha compre, peça para sua mãe, vai já, isso vai funcionar. Isso é considerado abusivo e é retirado da plataforma. O STJ já tem um entendimento consolidado que campanhas direcionadas às crianças que tenham, de novo, essa questão imperativa são abusivas. O CONAR ele é uma regulamentação que traz complemento tanto ao Código de Defesa do Consumidor quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele você vai encontrar algo específico para crianças e adolescentes dentro da regulamentação do CONAR, vai ter também a regulamentação para influenciadores e a regulamentação para publicidades digitais. Tá? E o TikTok também tem, aí vocês conseguem lá na própria plataforma do TikTok, o TikTok Business, uma regulamentação, toda a regulamentação deles para publicidade para menores de 18 anos. Ele também restringe a segmentação direta para usuários menos de 18 anos. Tá? O que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Incentivar a criança para pedir para os seus pais, linguagem imperativa para crianças, né, para menores de 18 anos, influenciadores mirins que queiram conversar diretamente com outras crianças e também usem verbos imperativos e não sinalizar que é publicidade. Tá? A gente precisa sempre, quando for uma publicidade paga, sinalizar dentro do conteúdo que é uma publicidade. Então, caminho seguro para o varejo, né? Falar com os pais, então, falar com um decisor, mostrando sobre o atributo do teu produto, o que ele pode ajudar na fase que a criança, para aquela criança está passando. Foco em kidults, que são uma nova tendência aí. Crianção, né, gente? Famoso crianção, que são essas pessoas jovens que gostam de brinquedos. Eu adoro brinquedo, então... A Bia passou em todas as bonecas ali antes de vir para cá. Mostrar o benefício educacional e social. Acho que foi ano passado a Brink fez uma campanha dentro do TikTok, fazendo vários vídeos falando com os pais das crianças sobre o benefício da criança sair da tela e ir para a brincadeira real. E fazer uma segmentação correta e manter a transparência de publicidade. E foi isso, pessoal. Quem quiser, tem os nossos contatos. Aqui no QR Code nós temos o site da Gummy, quem quiser conhecer a agência também. Obrigadão pelo pessoal da Abrim, a presença de todos. A gente vai estar aqui fora um pouquinho, quem quiser bater um papo, tá bom? Estaremos à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.